deve manter os 3 zagueiros, aquela configuração do jogo passado, e só tem essa baixa aí do René, o Fluminense deve entrar no lugar dele. Então, assim, ele deve, eu concordo com o Thiago, eu acho que a tendência é essa, mas eu não vou me surpreender se ele entrar com o Canóbio, com uma linha de 4 defensiva, uma vez que o Fuentes vai jogar. Fuentes é um lateral que sobe mais do que o René, e aí o Canóbio é uma formiguinha, né? Ele se achou no Fluminense jogando pelo lado esquerdo, ofensivo, ele pode jogar nas 2 pontas. Mas no Fluminense é majoritariamente um ponto esquerda, mas é um cara que volta muito, né? Ele faz mais ou menos aquele trabalho que o Romero fazia com o Arana em 2017, naquele time do Corinthians campeão brasileiro. Então eu não vou me surpreender se o Canóbio entrar, até para acompanhar esse lado direito do Al Hilal, que é muito forte. Por ali jogam Cancelo e Malcom, né? 2 que arrebentaram no jogo contra o City. Então, assim, o Renato vai ter de guarnecer bem esse setor esquerdo defensivo por causa do chumbo grosso que vem de lá. A jogada não acontece pela direita, porque é depois de uma bola parada do City, mas um dos gols... Cancelo lança. É o Cancelo que lança o... Centralizado, né? O Malcom, que sai em velocidade, e aí o zagueiro não vai pegar. Quando ele engata a quinta... Então, é exatamente isso, né? Agora tem um detalhe com relação ao Al Hilal, que é o seguinte: eu trabalhei nos 3 jogos da equipe árabe na primeira fase da competição. Eles jogaram de diferentes, não sistemas, mas eles jogaram de diferentes formas nas 3 oportunidades. Porque eles conseguem estabelecer um jogo de equilíbrio contra o Real Madrid, sendo melhores em determinados momentos. No primeiro tempo. Exato. Eles fizeram um jogo de protagonismo, ou de tentativa de ser o protagonista do jogo, no jogo contra o Salzburg. Eles ficaram mais com a bola, sobretudo na segunda etapa, até pela necessidade do resultado. E no jogo contra o City, eles ficaram no campo de defesa esperando o adversário. Então eles jogaram de modos diferentes. Claro que essa equipe sofreu bastante defensivamente ao longo da temporada, e depois da chegada do Inzaghi, ele tem capacidade para organizar esse setor, né? Ou pelo menos a ideia de se comportar melhor na hora de marcar. O Inzaghi fazia isso muito bem na Inter de Milão. Só que o Al Hilal também perde um dos seus principais jogadores. Salem Al-Dassari está fora da Copa do Mundo de clubes. Fora da Copa do Mundo, lesão muscular. O melhor jogador árabe. Eles contrataram agora o Randallah, da história. Eles contrataram agora o Randallah, que é de outra posição. Outra posição, um centroavante, né? Dizem que é meio 13. Mas ele tem uma temporada, quando jogava no Al Nassr ainda, de 49 gols em 35 jogos. Isso é um absurdo. É uma média absurda. É um absurdo. Esse cara ele tem 34 anos, ele é marroquino. Ele tem quase 1 gol por jogo na carreira. Ele não vai ser titular. E ele estava em férias. Exato, mas é um jogador que foi contratado só para essa competição. Agora, o Renato se depara exatamente com essa inquietação de como montar o time diante de alguém que surpreendeu nada mais nada menos do que Pepe Guardiola. Ou seja, a tarefa, vamos combinar que não vai ser muito fácil. E outra, desculpa, o Inzaghi acabou de chegar para substituir o Jorge Jesus, quer dizer, eu acho que o Jorge Jesus deixa ali um terreno bem fértil para o Simone Inzaghi, né? Foi um trabalho bom, muito bom do Jorge Jesus, que chegou a quebrar recorde de invencibilidade, aquela coisa toda. E aí, quando você joga contra o City, foi o que o Ivan falou, você sabe que você vai ter menos a bola. É evidente isso. Você joga com a equipe que mais valoriza a posse de bola no mundo, que é o City do Guardiola. Nesse jogo aí contra o City, tem uma particularidade importante, que o Rubem Neves vira quase que um terceiro zagueiro centralizado nesse jogo, né? Eu acho que não vai ser assim contra o Fluminense. Eu acho que vai ser o Al Hilal protagonista no jogo. Ele é um híbrido, né? Ele pode se adaptar a essas funções. O Simone Inzaghi, seja na Lazio, seja na Inter, ele sempre gostou de jogar com 3 zagueiros. Eu não sei se o que ele fez contra o City já é um ensaio do que ele pode fazer adiante na competição. Mas o Rubem Neves, ele baixa. Ele baixa. E é o seguinte, a gente viu o Bayern de Munique sufocar o Flamengo e por isso conseguiu a vantagem logo de cara e depois teve o controle do jogo. O City não conseguiu exercer essa mesma pressão. Ele ficava no campo de ataque trocando passes para furar a retranca adversária, tentar
furar a retranca adversária, mas quando ele perdia a bola, ele tinha muita dificuldade de marcar o Al Hilal. Tanto é que sempre as escapadas pelos lados do campo, porque os dois laterais são muito bons. O Cancelo é muito bom e o Renan Lodge pela esquerda é um dos melhores jogadores da Liga Saudita naquele setor. Tanto é que outro dia ele estava reivindicando aí vaga na seleção brasileira, olha os meus números, aquela coisa toda. E tem os caras da frente que correm para burro. Então, é um time que sabe se programar de diversas formas. Um time muito forte. Individualmente é muito forte também. A situação é a seguinte, os dois times têm contra-ataques muito bravos, né? O time do Al Hilal com o Malcom, com Marcos Leonardo, com o Aldo Alçari, com o Milinkovic Savic. E o Fluminense todo mundo conhece. O Fluminense tem que jogar exatamente aquele Fluminense que conquistou a Libertadores lá atrás, com as jogadas do Arias, que hoje desponta como um dos melhores, se não o melhor aí desse Mundial, apesar de que a FIFA não reconheceu nessa seleção que a gente colocou. E o Germancano tem que voltar a fazer gol, do jeito que ele fazia lá atrás. Ele foi decisivo contra a Inter, né? Fazendo um gol logo aos 3 minutos de jogo e tal. Mas eu concordo com você, ele não vai... Eu acho que ele não terá mais, acho apenas, uma temporada como 2023, em que o Arias foi o melhor jogador do Fluminense naquela temporada. O ataque do Fluminense era muito bom, só que ele tinha mais movimentação, né? No lance do gol do Cano na final da Libertadores contra o Boca, que é o primeiro gol do Fluminense, o Keno tá lá no lado direito. O cruzamento é do Keno. O Keno é um ponto esquerdo, ele aparece lá do lado direito. O time do Fernando Diniz tinha muito esse jogo de associações ali pelas pontas. Então o Keno aparece lá do outro lado e dá o cruzamento para o Cano, né? Isso não acontece no time do Renato, já não acontecia no time do Mano. E da mesma forma, o Renato não usa desse expediente. Aquele time era mais forte, né? Com o Fluminense. Nino, com o André, né, cara? o Nino. O substituto do André, pelo menos contratado, foi o Facundo Bernal, que foi titular na partida contra a Inter. Marcelo pela esquerda. Marcelo pela esquerda, hoje é o René, né? Já tentou Diogo Barbosa, não deu certo, enfim. Boa sorte pro Flusão.